Palavra a doutora Tânia Lira, que é representante da CNA. Bem, bom dia, senadora, que eu conheço como grande lutadora da época que eu fui secretária nacional de produção com o senador Pedro Simon, e ela sempre estava lá na agricultura lutando por isso. Parabenizo os senadores Benedito Lira e Wellington Fagundes pela iniciativa. E cumprimento os demais senadores e ao doutor Josélio, que nos honra com a presença. Convidada pela senadora Cátia Abreu para ficar na CNA, escrevendo o Plano de Defesa Agropecuária, e eu faço desde 2011. E, entre os aspectos do plano, uma preocupação que existia era com demoras no registro de produtos veterinários e de insumos. Em relação a genéricos, num breve histórico que a Anvisa já comentou, o grande objetivo na criação dos genéricos na Anvisa foi estimular a concorrência comercial e melhorar a qualidade dos medicamentos, facilitando o acesso da população a um tratamento medicamentoso, né? E houve o reconhecimento de que as denominações genéricas constituem um mecanismo de regulação de preço dos medicamentos. Então, a adoção de genéricos é uma política do setor da saúde e da economia, não apenas da saúde do governo, mas simplesmente dos dois setores das políticas públicas, seja saúde e economia. Com dificuldade para passar. Bem, houve já, nesse breve histórico, o obrigatório uso da denominação comum brasileira, né, do DCB, ou do DCI, a denominação comum internacional, e se criou já nessa lei da Anvisa a denominação comum do Mercosul. E houve a regulamentação da lei de genéricos, já considerando alguns aspectos fundamentais na tecnologia de controle de registro. A equivalência farmacêutica, por ensaios in vitro, né, laboratorial, você consegue verificar, e a bioequivalência, que eram os ensaios in vivo. Então, a lei dos genéricos já contribuiu para a melhoria da qualidade. E tem uma definição do que é genérico, que nós não vamos entrar em maiores detalhes. Oh, meu Deus, estou errando isso aqui. Bem, então, a possibilidade de registros, ela foi já implantada pelo ministro José Serra na Saúde e com muito sucesso. Na área veterinária, eu não sei porque está voltando aqui. Dá para me ajudar, Angélica? Eu estou conseguindo. Eu acho que é minha unha aqui. Alguém da área técnica para ajudar a doutora Tânia Nessa operação aqui do PowerPoint. Quer que volte? Passando para frente. Para frente? Bem, o próximo. Aí. Não, pode ser o outro anterior. O anterior. Aí. Bem, então o Ministério da Agricultura fez um decreto para a área vegetal, decreto 5.981, verificando a parte dos registros dos insumos utilizados na agropecuária, né? Os agrotóxicos e afins. E teve sucesso com isso, ou seja, colocou uma nova redação e realmente já tem registrados uma série de produtos. Eu acho que em torno de 500 produtos foram registrados, produtos genéricos, fungicidas, herbicidas, para diversas culturas agrícolas. E esse registro é mais simplificado. Trabalha também junto com a Anvisa, que olha a parte de risco para a saúde humana em relação ao meio ambiente, ao impacto ambiental, e agricultura e eficiência agronômica, mas o registro é bem mais rápido. E surgiu a lei, então, veterinária, para os registros de produtos genéricos veterinários em 2012.
já colocando todos os produtos que poderiam ser registrados para uso em animal, tá? E esses produtos seriam para proteger, restaurar ou modificar as funções orgânicas e fisiológicas, e mesmo os produtos utilizados para embelezamento animal, os famosos PETs com shampoos e outros produtos. Esse licenciamento do medicamento de referência de uso veterinário seria com base, da mesma forma que o humano, com base num medicamento inovador, já registrado e comercializado, tendo um medicamento similar de uso veterinário, que tem que seguir aqueles parâmetros de ter os mesmos princípios de bioequivalência, de eficácia e de segurança, e sendo sempre designados pela denominação comum brasileira, pelo DCB, ou pela denominação comum internacional, quando esta não existir. A biodisponibilidade indica, então, a velocidade e o grau que uma substância ativa, ou a sua forma molecular terapêutica, é absorvida. Então, isso é muito importante para que o produto realmente funcione, para que ele seja efetivo. E a bioequivalência é a equivalência farmacêutica, ou seja, é um produto que tem a mesma equivalência que uma outra molécula. E a equivalência, a bioequivalência seria a equivalência qualitativa e quantitativa. E a equivalência terapêutica é em relação, quando administrado na mesma dose, eles têm que ter a mesma função. Então, para efeitos de registro, já está tudo estabelecido nessa lei. Então, estabelecer as normas que deram origem ao decreto seria um ponto relativamente fácil. E esse medicamento tem que ostentar obrigatoriamente, da mesma forma que os humanos, o caráter de que ele é um genérico, né? E o Ministério da Agricultura sempre faria análise fiscal desses produtos. O Ministério da Agricultura, então, um dos itens muito importantes é que ele vai promover programas de apoio ao desenvolvimento técnico-científico aplicado à melhoria de qualidade desses produtos. Então, o regulamento dessa lei coloca todos esses aspectos. O que eu acho importante citar é essa demora que o senador Benedito falou, a senadora Ana Amélia citou. Realmente, existem vários aspectos, mas um deles é a mudança constante de dirigentes, que é normal, muda o número 1, o Ministério da Agricultura, mas não precisa mudar toda a escala. Infelizmente, vai aos diferentes níveis. Agora está sendo indicada a doutora Amélia, a doutora Maria Angélica, não sei se já saiu a nomeação, e ela é uma pessoa que conhece a área. Ela há mais de 30 anos trabalha lá, e nós chamávamos de nosso computador. Ela sabe onde está cada processo. Então, ela vai agilizar. Mas, nesse intervalo, houve muitas trocas. A outra é a ideia que todo ministro tem de chegar na agricultura e fazer uma reforma. Chega de reforma. Vamos tocar e fazer com que as coisas funcionem rapidamente. Então, nas considerações finais, que eu acho que o tempo aqui é uma coisa que temos que controlar, nós verificamos o seguinte: a evolução dos aspectos técnicos da regulamentação brasileira na área de medicamentos, tendo como base os princípios científicos, ela é inquestionável. Houve uma evolução, e isso é fantástico. Agora, a implantação dos medicamentos genéricos levou ao aprimoramento da fabricação e garantia da qualidade desses medicamentos no país, e introduzindo esses conceitos de equivalência farmacêutica, de biodisponibilidade e de bioequivalência. Então, as respectivas regras de consolidação desse mecanismo fizeram uma transformação no mercado farmacêutico nacional e, com isso, garante à população acesso a medicamentos de qualidade e a custos mais compatíveis. Então, o custo menor de que os medicamentos de referência
é a grande meta. E espero que se consiga. O doutor Ricardo tem suas preocupações, mas vamos tentar chegar a esse ponto. E as características da indústria farmacêutica no mundo e os aspectos mercadológicos desse segmento no Brasil deixam evidente a dependência externa em muitas moléculas e uma certa oligopolização, né, com predomínio de empresas de caráter multinacional. Então, isso não é no Brasil, não, é uma tendência mundial. Porque é difícil estudar uma molécula, é difícil chegar àquela conclusão e precisa de dinheiro, e quem tem esse dinheiro para investir são os grandes países. Então, não vamos criticar também isso. Mas me permita só um comentário, eu sempre ouço isso. O problema é que, à medida que a gente permita que as nossas indústrias comecem também a produzir e elas vão se capitalizar e, de algum tempo, elas vão fazer também pesquisa. Eu acho isso importante, mas o argumento de que a pesquisa custa cara, e ela é cara e precisa ter pesquisa, porque nós não podemos também acabar com a pesquisa, porque aí nós vamos acabar com a inovação. Isso é uma coisa que me preocupa. É a mesma coisa da semente. A semente cabocla, que tal, mas a semente custa cara para quem investe, para quem cria. Mas o problema é que as nossas indústrias brasileiras, lamentavelmente, têm dificuldade para furar esse bloqueio. Então, se elas também não conseguirem acessar esse mercado, dificilmente elas vão se capitalizar para poder também fazer pesquisa nesse campo. Então, eu acho que é um comentário que eu gostaria de... Porque senão nós vamos acabar nos convencendo que nós não podemos abrir esse espaço para as nossas indústrias brasileiras, porque senão só as multinacionais têm condição de pesquisar. Eu penso que não. Não. O senhor tem toda a razão. Elas financiam teses de mestrado, financiam pesquisas da Embrapa, temos que ser bastante coerentes, infelizmente isso acontece. Algumas sementes que chegam aqui não tem nada a ver com o Brasil e acabam ficando mais dependentes de certos insumos. Então, são coisas que a senadora Ana Amélia acho que vai ficar atenta, mas realmente o senhor tem toda a razão. Uma pesquisa nacional é necessária, até porque veria na condição do Brasil. Eu confesso que trabalhei sempre em políticas públicas dentro do Ministério e procurei, no meu mestrado e no doutorado, me especializar em políticas públicas. E uma delas foi testar vacinas aqui no Brasil. Uma conseguimos erradicar a peste suína clássica e a outra na minha tese de doutorado sobre febre aftosa, em que nós mostramos toda a tecnologia do Brasil, fazendo uma vacina, no início pelo Ministério, mostrando a importância da vacina ser oleosa e depois os laboratórios utilizaram essa tecnologia, sem registro de patente, sem nada. O mundo não tem a vacina tão boa como febre aftosa como nós temos. Então, o senhor tem razão em insistir nesse ponto. E eu e a senadora Ana Amélia estamos tratando uma briga, né, compramos uma briga, porque fazer pesquisa clínica aqui, né, no Brasil é um negócio de maluco também. Né? Aí acaba o quê? Os investimentos procurando outros países, em função da nossa burocracia e da nossa dificuldade. O senhor tem toda a razão. Os medicamentos genéricos, então, seriam uma alternativa viável para o mercado brasileiro e para a realização dessas pesquisas. E reduziria o superfaturamento, né, de algumas matérias-primas, evidenciadas pelos denominados preços de transferência. Então, o grande objetivo, e que nós parabenizamos o senador Benedito Lira e o Wellington Fagundes pela audácia, né, de propor, e a senadora Ana Amélia de levantar esse problema, é o mecanismo de regulação do mercado brasileiro de medicamentos e insumos. E acredito que o grande avanço foi dado ontem, que a senadora, trabalhei com ela desde 2011, vi como ela diz, ela que sempre pede coisas para ontem, ela deve ter chegado e pedido, eu quero esse regulamento para amanhã. E o regulamento saiu. Quer dizer, ele estava pronto praticamente e usar a competência e a experiência, né, de profissionais para agilizá-lo. Então, é muito importante essa pressão também daqui, para que as coisas caminhem. Então, como confederação, nós estamos às ordens para
esse e outros assuntos relacionados. Doutora Tânia Lira, eu agradeço imensamente. A senhora foi muito didática, especialista, uma estudiosa, se revelou pelo conteúdo apresentado. E a doutora Tânia Lira acabou concluindo o começo de tudo nesta audiência, que é a demora nos processos de que as leis entrem em vigor. E a doutora Maria Angélica, quando disse que o Ministério da Agricultura tem 4 técnicos na área especializada, que recebe por semana de 50 a 60 pedidos de registro de produtos, e o que o presidente da Anvisa aqui declarou que tem 3 diretores na agência reguladora. Nós estamos diante, senador Dário Berger, e aí eu penso, sugestão é de incluir nas políticas públicas essa questão de recurso humano para o setor. Mas a doutora Tânia Lira deu digamos, uma deixa mais precisa sobre o que o senador Benedito Lira fala, por que demorou tanto, por que 3 anos para regulamentar uma lei, o senador Moca também da mesma forma, quando ela fala da questão de que há uma troca de comando e a casa vira totalmente, começa tudo do zero. E aí fica difícil realmente. É por isso que quando se defende parlamentarismo é nessa medida que só troca a cabeça. O corpo fica funcionando normalmente. A estrutura de gestão administrativa são servidores todos concursados que ficam trabalhando e muda apenas o cabeça. Então, eu penso que isso é um pouco o retrato do nosso país e daquilo que o contribuinte lá, quando não é atendido pelo médico ou pelo veterinário que precisa de um produtor, que falta vacina da aftosa, como reclamou aqui do senador Wellington Fagundes, é exatamente a desfunção ou a ineficiência do setor público determinada pela falta de uma organização, e quem paga a conta são esses 4 que no Ministério da Agricultura tem que responder uma demanda a qual eles humanamente não têm condição de atender. Então, é muito importante esse ponto. Nós constatamos na reunião de hoje, primeiro, não é tão fácil, senador Benedito, entrar o medicamento veterinário genérico no mercado. Ponto. Não é tão fácil pelo tudo que foi dito aqui. Começa pelo setor público, pelo tempo de demora da regulação e também pelo próprio interesse comercial de quem detém patentes. E também a empresa brasileira, ou mesmo multinacional, da questão de pesquisa, mas a pesquisa só é feita quando você tem uma receita na comercialização dos produtos que o senador Moca levantou. E a questão relacionada à estrutura de gestão no setor agropecuário. Nós estamos precisando fazer uma verdadeira revolução. Já encaminhamos, senadora Rose de Freitas, já encaminhamos ao gabinete da ministra, a assessoria da ministra aqui na comissão, que acompanha a assessoria parlamentar, já encaminhou a solicitação para a audiência, e assim que tiver confirmada essa audiência, eu informo a senhora e ao senador Ricardo Ferraz. Eu queria aproveitar a consultar os senadores se tem mais alguma questão, porque temos essa matéria, e em seguida passaremos a uma sessão deliberativa exclusivamente para votar o relatório do senador.